Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo mais uma live, mais um conteúdo aqui do Seminário Empresa. Hoje nós temos a honra de ter aceitado o convite o Dr. João Apolinário Silva, é um querido amigo, é um colega de vasta experiência, justamente que vai trazer um pouco, uma palhinha do seu conhecimento, justamente sobre os negócios. E agora, os negócios frente ao Canadá. Tem crise? É isso que nós vamos perguntar ao doutor Apolinário, que já está vivendo no Canadá, inclusive cursando, estudando no Canadá. O professor doutor João Apolinário da Silva, ele é pós-doutor em administração pela UFBA, é doutor em desenvolvimento regional pela Universidade de Salvador, ele é mestre em análise regional pela Universidade de Salvador também, é especialista em assessoria em métodos quantitativos pela UNB, gestão de instituição do ensino superior e especialista em segurança pública. Também é graduado em matemática pela UFSAL, em administração e em segurança pública, ou seja, é um currículo vastíssimo, que aqui é o resumo, viu, gente? Aqui é o resumo, uma pessoa com expertise nesse segmento e tem experiência também na área de análise criminal, gestão de segurança pública, gestão de projetos e metodologia da pesquisa científica e métodos quantitativos, justamente com ênfase na gestão de segurança pública, atuando nas áreas de políticas públicas de segurança, controle de criminalidade, gestão integrada de segurança pública e análise criminal. É membro da International Association de Crime Analysis, ou seja, nos Estados Unidos, e uma pessoa que vai nos trazer uma excelente contribuição, justamente, na sua opinião, com a vivência que está ocorrendo agora no Canadá. Então, com vocês é o doutor João Apolinário da Silva, que para nós, de forma carinhosa, é o nosso querido amigo Popó. Popó, não é isso, Popó? Sim, então, certamente. A palavrinha do nosso querido Popó, doutor João Apolinário da Silva. É isso aí. Uma satisfação muito grande, professor Pedro Durão, reencontrá-lo nesse ambiente em que tentamos esclarecer um pouco os empresários, de um modo geral, e as pessoas que querem saber como está funcionando os diversos países ao redor do mundo, e, ao mesmo tempo, saber quais são essas perspectivas pós esse grande trauma que sofreu a sociedade mundial. Aqui no Canadá, nós estamos no verão, saímos de uma primavera bastante fria, né, de um inverno também frio, e agora estamos com temperatura em torno de 20 graus e tende a aumentar para o mês de final do mês de junho e julho, chegando até 35 graus. Mas, enfim, isso tudo é o cenário, apenas uma notificação do tempo, e certamente esse mesmo calor em relação ao tempo deve se dar em relação ao retorno a uma uma parcial realidade que vamos enfrentar após a pandemia. Mas você está sendo otimista, 20 graus no verão. Agora diga a todos que estão nos ouvindo, quantos graus seria no inverno, para ver se a gente aguenta uma pressão dessa? Quantos graus? No outono a gente já chega em torno de 0 graus e no inverno as temperaturas chegam em torno de 23 graus com uma sensação térmica de menos 35. Então, menos 23 graus e depois menos 35. É realmente mais complexo. Então você é um guerreiro mesmo, é um guerreiro. É isso aí. Então vamos adiante. Valeu. Perfeito. Vamos lá, então. Então, Apolinário, eu queria que você falasse assim um pouquinho para a gente e a todos que estão nos escutando, né? Como foi que iniciou a sua trajetória? Nos conte um pouco assim da sua vida acadêmica, da sua vida docente, o que é crucial para alcançar o patamar que você chegou e quais são as dicas, assim um pouquinho da sua autobiografia. O que é que você pode nos dizer aí? Bem, a minha origem de formação intelectual, ela se deu por meio de um curso de segurança pública patrocinado pela Academia de Polícia Militar da Bahia. Quando eu ingressei na Academia de Polícia Militar, eu já tinha uma experiência acadêmica da Universidade Católica de Salvador, eu fazia o curso de matemática e também fazia o curso de estatística, o primeiro curso de estatística, né, a primeira turma de estatística da Universidade Federal da Bahia. Eu abandonei esses dois cursos, matemática e estatística, para me dedicar ao estudo da segurança pública e me formar numa das melhores escolas de formação de pessoas que eu já me associei, que é a Academia de Polícia Militar da Bahia. Feito isso, ao terminar o curso, eu retornei à minha formação, concluí o curso de matemática, porque eu sempre achei que o estudo da segurança pública ela tinha que se dar em múltiplas dimensões. E é necessário que todo agente que pensa em trabalhar
com segurança pública, ele tem que ter ideias de métodos quantitativos, administração, porque é, em verdade, um mote muito grande para que nós possamos administrar pessoas e materiais, e economias também dentro dessas organizações, e depois entender a psique desses indivíduos, que tanto dentro quanto fora das organizações. Por isso, a minha atenção especial pela psicanálise. Não cheguei a cursar a psicologia, mas a psicanálise me deu uma ideia bem clara de toda parte do que é e que motiva as pessoas a praticarem crimes, e do outro lado, pessoas que estão exatamente no front querendo reduzir os impactos do efeito da criminalidade. E aí eu enveredei pela a pesquisa em análise criminal no Brasil, concluindo assim meu pós-doutorado com uma escrita de análise criminal. Beleza, Popó. Popó, diga aí aos colegas que estão nos assistindo, porque nós temos colegas que são acadêmicos de direito, acadêmicos de outros cursos, são mestrandos, temos empresários, temos empreendedores. Qual é a dica que você dá para aquele que se esforça a ter um negócio ou aquele que quer estudar? Como romper essas dificuldades iniciais e chegar a um lugar pretendido? Qual a sua dica aí, a sua experiência que você participa aí com a expertise que você já tem hoje? Notadamente, a gente observa que grande parte dos empresários, eles focam em um tipo de atividade. Essa atividade é como a gente pode trazer do adágio popular, colocar todos os ovos numa só cesta. E isso, por vezes, quando você chega numa crise como estamos vivendo, o seu negócio simplesmente colapsa. Isso quer dizer que, em grande medida, quando você tem toda a sua história construída em torno de um só negócio, você tende a, quando chegar num momento de crise como esse, você sofrer um colapso e perder todo o seu negócio. Do lado acadêmico, nós também notamos que houve uma formação de um corpo de docentes que estavam presos apenas às aulas presenciais. O contato humano, ele não aprendeu que existem outras formas de aprendizado. O direito também sofreu um impacto, porque ele saiu de um processo escrito e entrou num processo eletrônico. Você sai de petições que eram totalmente feitas com base na escrita, e agora você tem uma mudança para uma oralidade. E uma oralidade digital. É o que eu estou provando aqui no Canadá, que o processo era extremamente escrito, nós tínhamos pouca condição de acessar a justiça por meio do processo eletrônico, e durante a pandemia, Durão, só para você ter ideia, todas as audiências são feitas por via eletrônica, via remoto, as petições, e tudo isso foi provado durante a pandemia. Enquanto no Brasil nós já tínhamos um avanço. Então, em termos de justiça, só para que os advogados que nos assistem, nos ouvem, para ter essa real dimensão em termos de processo, tá? Atividade processual, o Brasil estava mais avançado do que o Canadá. Aqui eles estão iniciando todo esse processo de instrumentalização eletrônica do processo, enquanto no Brasil isso já está mais adiantado. Então, nós tivemos a pandemia, muitas oportunidades e avanços em relação ao que diz respeito ao emprego da tecnologia para ajudar algumas categorias profissionais. Beleza. Ô, Popó, por que da escolha desse país? Por que da escolha do Canadá? Acho que é uma pergunta que todos nós fazemos aqui, que estamos assistindo essa live. E, assim, como está a crise aí, né? O que é que você tem visto? Como é que você tem visto as empresas no Canadá? Elas estão se superando, elas têm um apoio governamental. Eu queria que você passasse um pouco da experiência aí, você que está morando, me parece que já há quase 3 anos no Canadá, e já fala um inglês fluente, que é uma bênção isso. Então, assim, o que é que você poderia trazer para a gente assim, nesse segmento? Por que da escolha do Canadá? As empresas estão conseguindo superar, estão com dificuldade, tem apoio governamental? Acho que essas perguntas são cruciais assim, para a gente entender comparativamente também. Ah, ótimo. Então, como meu objeto de pesquisa hoje, na condição de pesquisador, a qual me dedico muito mais detidamente, nasceu no Canadá. Tá? Então, quando nós percebemos o corpo de conhecimento que leva à análise criminal, tendo como berço o Canadá, e depois ela é
espalhada pelos Estados Unidos e só chega no Brasil já na década de na segunda década desse século no Brasil. Então eu percebi que, vindo ao berço, a gente poderia ter um impacto maior na construção de conhecimento, como se deu e como a polícia atua com o emprego da análise criminal para resolver problemas. Meu próximo estágio será exatamente verificar onde você tem a maior proximidade com a análise criminal, que é nos Estados Unidos. Então eu devo também levar para lá essa pesquisa. Voltando ao segundo ponto da sua questão, é como eu consigo perceber, mesmo trabalhando na pesquisa de análise criminal, a atuação das empresas durante a pandemia. Bem, é uma pandemia que nós temos muitos desafios e pouca informação. Tá? Então, é um conjunto de variáveis complexas, com informações difusas, politizada, e que não traz para o empresário qual é a verdadeira condição que ele e o negócio dele tem para se desenvolver e como prospectar o futuro. Dentro dessa perspectiva, o que é que eu noto aqui que é muito parecido com o Brasil? Bem, primeiro, o fechamento de negócios. Foi terrível. Então, você tem atividades que reuniam pessoas, como academias, supermercados, feiras livres, negócios como escolas, todas elas colapsaram no primeiro momento. Eles tiveram que se reinventar. Por exemplo, a academia até hoje não. Dentro da atividade de negócio de vendas, praticamente estamos no Canadá há 3 meses fechados. Então, shopping centers fechados. Venda de produtos que o governo considera não essencial, como roupas, eletrodomésticos, mesmo vendidos dentro de supermercados, você não pode comprar, você só vai ao supermercado para comprar alimentos e produtos de higiene e remédios. Tá? Então, veja que esses empresários estão enfrentando uma crise terrível de produção. Por outro lado, você teve uma queda substancial na empregabilidade. Então, as pessoas que tinham que alimentar a família, que dependiam de trabalhar em companhias de empresas que faziam esses bens que seriam vendidos e agora não considerados bens essenciais, também perderam seus empregos. Então, em contrapartida, o governo ajuda as pessoas que perderam emprego. Contudo, não é uma ajuda a fundo perdido. Essa ajuda dada às pessoas, ela será cobrada no imposto de renda que vai retornar. Você está entendendo? Então, se você tem imposto de renda a devolver, até que você salde a quantidade do empréstimo que lhe foi concedido, esse dinheiro não vai retornar. Então, é exatamente essa a ideia. A ajuda social não é gratuita, ela é apenas um empréstimo antecipado do saldo de imposto de renda que, porventura, você tenha a deduzir depois cada uma dessas parcelas. Então, você tem aí, sim, eu não vou chamar de crise, mas um grande desafio, que é sobreviver com uma quantidade enorme de restrições de compra, de sociabilidade e vários outros aspectos que impede a vida normal que se tinha antes da notícia da pandemia. Tranquilo. Bom, vocês estão ouvindo aqui o doutor João Apolinário, ele tem essa expertise, é um estudioso, dedicado, está vivendo no Canadá há mais de 3 anos, quase 3 anos, tem uma experiência muito grande e está reportando para a gente justamente essa diferença, né? Trazendo a sua expertise e essa vivência de estar morando em outro país e aquilo que pode contribuir. Ô, Popó, quais são as suas dicas que você dá ao empresário, ao empreendedor brasileiro, com base na experiência que você está vivenciando aí, né? Então, acho que algo que aquele que está nos escutando, que é empreendedor ou que tem a função empresarial, o que é que você poderia dar de noção positiva ou assim de dicas para que supere essa crise? Eu acredito que o final dessa crise ela vai se dar de forma lenta, tá? Então você vai ter aberturas graduais de atividades e essas atividades elas ocorrerão, segundo a minha perspectiva, sobre nichos de negócios, tá? Então os primeiros nichos de negócios que irão ser abertos é exatamente o consumo. Então, quando você tem o aumento do consumo, você vai ter o aumento das atividades que fazem a reposição. Então,
pelo menos 6 meses você vai ter aumento de inflação. Obviamente que isso se dá com um maior aumento de demanda e pouca oferta. Mas o que nós teremos no primeiro semestre, até o primeiro semestre do próximo ano, um aumento da empregabilidade. Diferente do Brasil, aqui nós temos a empregabilidade part-time, que é exatamente meio período, e aqueles que ficam turno integral, perfeito? O que está se percebendo é que durante a pandemia se teve muito emprego para pessoas que tinham meio período, porque havia uma lacuna de tempo de permanência dessas pessoas. Bem, e o que ocorrerá pós-pandemia? Eu acredito que deverá haver uma separação de funções e habilidades críticas dentro da empresa. Então, dentro da empresa, você vai ter empregados que eles são críticos, que eles não podem, que a empresa precisa da atividade dele para coexistir junto com ele, e outros empregados que eles podem sofrer uma certa mobilidade. Então, há uma necessidade da empresa perceber quais são essas atividades críticas e fidelizar esse funcionário, que é o que está acontecendo tanto aqui como nos Estados Unidos, tá? Essa fidelização também implica em um aumento para que esse funcionário se dedique, porque nós também tivemos um problema da fuga dos postos de trabalho por conta da ajuda governamental. É o que está acontecendo agora, um gap de funcionários dentro dos Estados Unidos em especial, e aqui também. Outra questão é a coleta de dados. As empresas precisam implementar coleta de dados de acompanhamento dos funcionários. E aí vem a segunda questão, que é a humanização desses empregados. Por quê? Porque eles precisam agora coletar informações sobre esses empregados para que eles consigam verificar que o empregado já não é mais o homem-máquina de antigamente. Então, por exemplo, na construção civil aqui nos Estados Unidos, antes de chegar no site de obras, no local onde está desenvolvida a obra, todos os funcionários devem fazer o exame para saber se não está com febre, e antes de chegar ao trabalho, eles devem responder a um questionário eletrônico sobre as condições de trabalho que eles possuem. Então, já se criou, através do meio informacional, um pequeno questionário que ele responde se está com febre, se está tossindo, se tem alguns outros incômodos na saúde antes de ele chegar no local de trabalho. Então, a coleta de dados tem que estar expandida para que ele garanta, no meio de trabalho, as condições ideais para que se tenha produção. Isso já deveria ter sido providenciado em todos os lugares que querem trabalhar com essa humanização. Também desse problema da humanização, você tem a desumanização dos funcionários, que é outro aspecto que tem que se observar. Por exemplo, um simples espirro, um simples tosse, ela tem que ser enxergada como um comportamento corporal normal e não uma estigmatização para que se tenha como uma pessoa que possa estar com o vírus. Então, observe que aí é uma necessidade muito grande de que haja essa humanização e que todos estejam engajados com esse mesmo processo, tá? Uma outra questão interessante é a expansão de trabalhadores contingentes, aqueles que só são contratados para determinadas atividades. Isto quer dizer que a flexibilização das leis trabalhistas, elas devem vigorar e com bastante possibilidade de que se tenha uma grande massa de trabalhadores dispostos a oferecer um trabalho, a sua expertise, a sua habilidade em um curto intervalo de tempo até que perdure aquela atividade. Então, isso é extremamente necessário. É o que acontece normalmente na construção civil aqui nos Estados Unidos. A pessoa é contratada somente para colocar o piso, só para pintar a casa, e assim eles saem em todos os sites de construção. Outra questão que eu acho importante é expandir o papel do empregador como uma rede de segurança social. Tá? E olha só que interessante. Porque os empregadores, eles têm uma noção que a empresa dele é única no mundo. Tá? E ele depende de fornecedores, ele depende para quem ele vai vender. Então, eles têm que formar uma rede de sociabilidade na qual eles consigam compreender desde o início da produção à venda. Isso tem que estar conectado, porque senão eles vão criar colapsos dentro do sistema, ou de superprodução e não ter como vender, ou de demandar de outros produtos para o seu sistema produtivo, tá?
Outra questão que eu acho que é importante é a separação de funções e habilidades críticas. Isso vai exatamente corroborar com a expansão dos trabalhadores contingentes, porque você tem habilidades dentro de empresas que elas são críticas para o funcionamento da empresa e que sem ela não tem condições. A exemplo da economia, no caso brasileiro, você tem aí o agronegócio, que foi a indústria motriz para que se permanecesse alimentando o brasileiro e outros países ao redor do mundo. Aqui no caso do Canadá é o minério, tá? A indústria petrolífera. Então, você tem aí habilidades críticas que são extremamente necessárias e que você não pode deixar de oferecer uma assistência maior. Então, se você está falando de indústrias, esse é um aspecto, mas você tem os empregados dentro da indústria que precisam ter exatamente essa atenção básica por parte dos empregadores, tá? E aí você tem a emergência de novos empregadores de primeira linha. Olha que interessante, tá? Que é exatamente aquela habilidade de empregados que eles, tal qual, se comportam como seus empregadores. Eles fazem parte do negócio e existe uma simbiose entre o empregador e o empregado e eles juntos formam o conjunto de habilidades, tá? Que dá a proficiência da empresa em oferecer os seus produtos. E o que eu acho também que é importante, tá? É a transição do projeto de eficiência do projeto e resiliência, porque se você não tiver os empregadores resilientes para mudar a realidade de um novo estágio, que hoje chama-se de um novo normal, efetivamente ele não vai conseguir compreender como será a sua empresa em um novo estágio de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos. E aí é que é interessante a gente observar o seguinte, que hoje se fala muito na chamados profissionais de home office. Olha, essa categoria ela é muito diminuta em relação à quantidade de empregados que você tem ao redor do mundo. Então, agronegócio impossível, comércio impossível. No Brasil, você tem aí um emprego precário como camelôs, pessoas que vendem nas ruas, atividades médicas, atividades de enfermagem, várias outras. Então, o home office é uma atividade minúscula dentro desse projeto. Não tem nem como a gente equilatar que isso vai expandir de tal sorte que vai ser o tipo de emprego do futuro, tá? Então, é preciso fazer essa ponderação. E uma outra questão é a complexidade da organização. Então, a complexidade, ela se dá, como, por exemplo, a separação de salas, a separação de ambientes, tá? A higienização que tem que se tornar cada vez mais proficiente dentro desses empreendimentos. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos um aprendizado, uma curva de aprendizado muito maior para o futuro, algo que nós não tínhamos. Então, você tinha trabalhos insalubres sendo realizados, condições de saúde que eram pouco avaliadas e certamente os empregadores não davam tanta atenção, porque isso são custos dentro da empresa, e tudo isso agora vão ser custos invisíveis, mas que realmente vão dar outra conotação de padrão de comportamento, padrão de produção dentro das empresas. Então, essa é a minha impressão e, ao mesmo tempo, as dicas para que se tenha um empregador e empregados para um pós-pandemia. Pois bem, não foi uma simples impressão, né? Na verdade, foi um espetáculo de exposição, viu, Apolinário? Eu queria lhe parabenizar pela sua expressão, pelo seu conteúdo. Está claro a notoriedade que você tem como pesquisador, como dedicado, assim, um colega honroso que eu tenho na academia. Poucos sabem, mas assim, é um querido amigo, amigo há 30 anos ou mais. Tive a sorte de tê-lo como colega em graduação, tê-lo como colega em cursos de pós-graduação, nós ministrando disciplinas, né, correlatas. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho no coração e uma pessoa que vocês estão vendo aí, de uma qualidade assim, de raciocínio, de pesquisa, de investigação. É uma pessoa muito preparada. Eu parabenizo a você, viu, Popó? Parabenizo a sua dedicação, o seu comprometimento com a pesquisa, o seu comprometimento também de ajudar o próximo, né? Porque no momento que a gente faz uma live dessa, no momento que você vai estudar lá, pesquisar lá no Canadá, morar nesse frio danado, que a gente sabe que não é o frio para qualquer um, e está voltado para a pesquisa, para o estudo, né? É coisa, como a gente diz aqui, de CDF, né? É coisa daquele cara que realmente é predestinado para estudar.
Então, assim, nós estamos chegando ao final. Eu queria lhe agradecer, viu? Agradecer a você que está nos ouvindo, agradecer a você que está acompanhando a audiência desse seminário Empresa, com o nosso convidado, o doutor João Apolinário. Então, Popó, eu queria lhe agradecer, mandar um abraço forte para você no Canadá, a você, a todas as famílias, aos nossos colegas aí do Canadá, outros pesquisadores que são devotos ao estudo como você. Então, muito obrigado, viu? Que Deus siga lhe abençoando. E aí, com você, as palavras finais. Valeu. Bem, é sempre bom contar da experiência de estudo e, ao mesmo tempo, oferecer a oportunidade para que as pessoas façam o seu engajamento, porque só tem sentido a vida quando você consegue contribuir para a evolução de todos. E aí é que a importância da pesquisa e a entrega dos resultados sem comprometimento de ter nada em troca é o que faz nos sentir mais humanos. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos ter uma função mais humana do que política das coisas. Só vamos conseguir entregar uma sociedade melhor para os nossos descendentes na medida em que nós tivermos mais gente dentro de nós e poucas pessoas querendo ter poder. O que mobiliza as pessoas em torno do mundo, infelizmente, tem sido o poder. Mas o que nós precisamos é tornar as pessoas mais com a sua natureza humana. Precisamos estar mais próximo um do outro a querer dominar uns aos outros. E eu acho que esse é o objetivo e que o seu seminário traz isso com grande maestria. Eu parabenizo pelas suas palavras, pela sua atividade, e eu acredito que você está no caminho certo, tá? Valeu, Esse é o Popó. objetivo. Falou. Valeu. Deus abençoe a você, a todos. E obrigado a você que está nos assistindo. Popó, um forte abraço, viu? Ok, Nos vemos aí nos sucesso. próximos aí. Valeu. Sucesso.